Olá, minha gente, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Sou o pastor José de Carvalho, pastorei aqui em Goiânia, MVN Guanabara 2, Ministério Vila Nova. Um abraço ao nosso pastor presidente, pastor José Gouveia. Minha gente, quando Daniel estava naquele cativeiro babilônico, lembra? Toda aquela história lá de Daniel em Babilônia. E depois, um determinado momento, Deus revelou para Daniel que o tempo do cativeiro, segundo a descrição bíblica, estava se encerrando. Aí é aquilo que nós conhecemos como as 70 semanas de Daniel. Não vamos falar, não é sobre esse assunto. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: Deus, ele faz isso, de repente ele mostra para alguém algo que às vezes então até então está encoberto, né? Clama a mim e responder-te-ei, lembra? E te anunciarei coisas ocultas que não sabes. Minha gente, tem 40 anos que eu e a minha família, nós servimos ao Senhor dentro da nossa limitação, mas com amor e com fé, e deixamos aqui uma mensagem de otimismo. Arrependo sim de não ter entregado para o Senhor antes mesmo da data que eu me entreguei, que foi em 1984, quando eu tinha aí os meus 19 anos. Eu queria ter começado, era quando eu tinha 10 anos, né? Mas infelizmente eu só conheci o Senhor os meus 19 anos e eu tenho conhecido-o cada dia mais. E nesses últimos dias, o Senhor tem me falado sobre algo que não é novo, não é novo, é da Escritura Sagrada, mas o Senhor tem falado com muito mais clareza. Por isso que eu tenho pregado lá na igreja, que nós estamos com uma temática lá de restaurar a autoridade da Escritura. Não é que a autoridade dela estava perdida, é que para gente que estava um pouco sem o valor devido, né? E isso tem me incomodado bastante, porque na visão que Deus tem me dado, há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não está entendendo a grandeza da autoridade da Escritura Sagrada e a revelação da sua palavra. Por exemplo, o Senhor Deus tem falado muito para mim nesses últimos tempos a respeito do Senhor Jesus. Tá vendo que eu disse o Senhor Jesus? Porque os discípulos, depois que eles tiveram aquela experiência do Pentecoste, lembra? O batismo no Espírito Santo, você vai perceber que quando eles iam referir a Jesus, eles sempre iam dizer o Senhor Jesus ou Jesus Cristo, né? Por quê, irmão? Porque cada vez que a gente mais compreende melhor a sua grandeza, a grandeza do seu sacrifício por nós, da ressurreição, da vida eterna que ele dá a todos aqueles que se entrega para ele, que vive para ele aqui na face da terra, mais a gente passa a respeitar e reverenciar este Senhor. Daí, uma vez que a gente começa a compreender melhor o senhorio de Cristo na face da terra, e está escrito isso, lembra? Que está escrito assim, ó, que Deus deu a ele todo o poder, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará a ele. Então não estamos falando de nada novo. Acontece que é o seguinte, meu irmão, se existe um Senhor, então existe o seu povo, e é disso que nós queremos falar. Porque às vezes nós pregamos muito, por exemplo, as pessoas gostam muito de pregar que tem muitos personagens da Bíblia, e é verdade, que é na verdade uma tipologia de Cristo. Desde quando começou a existir a Escritura Sagrada, a existir a civilização, já aponta para o Senhor Jesus, o Messias que haveria de vir. Só que esse Messias, conforme ele mesmo disse, edificarei a minha igreja. Então vamos falar da minha igreja, a igreja do Senhor, que é formada por todas aquelas pessoas que servem a ele de fato e de verdade. E isso, de uma certa forma, de uma maneira geral, alcança todas as pessoas que, na fé da promessa desse Messias, já viveram uma vida de fidelidade, de temor ao Senhor.
Então isso inclui todas as pessoas. Então esse nome, a Igreja do Senhor, é poderosíssimo. E nós muitas vezes nós quando fala igreja, a gente só pensa na congregação local, que também é chamado de igreja. Mas nós estamos falando aqui de uma forma geral que a Igreja do Senhor, ela é formada de todas as pessoas que buscam o Senhor, que invocam o Senhor com sinceridade aqui na face da terra. E esta igreja, ela tem as suas características. E aí, minha gente, eu comecei a orar a Deus e comecei a perceber que o Espírito Santo começou a me mostrar que muitas vezes Deus usa os personagens da Bíblia para mostrar para a gente, ou seja, desenhar, né? Eu gosto de falar dessa forma de desenhar, para ficar mais claro. O Senhor Deus, ele desenha para a gente, o próprio Senhor Jesus desenha para a gente, para facilitar a compreensão de como que vai ser no final de todas as coisas, como que vai ser o arrebatamento, como que vai ser o tribunal de Cristo, como que vai ser as bodas do Cordeiro, como que vai ser o juízo do trono branco, como que vai ser a eternidade com Deus, a eternidade sem Deus. Então, para isso, nós podemos perceber, então, que existe na face da terra, e aí eu lembro do Adão e da Eva, né? Deus começou tudo com um casamento e vai terminar tudo com um casamento, né? Começou com Adão e Eva e vai terminar com Cristo e a sua igreja. Então, a igreja é a noiva preferida que tem as suas características. E falando de características da igreja, da noiva do Cordeiro, a gente tem que entender o seguinte, que a mulher é muito forte. Eu vi um pastor pregando sobre o poder que Deus deu para a mulher. A mulher é forte. Se ela é de Deus, ela é capaz de fazer toda a sua casa ir para Deus. Mas se ela não é de Deus, ai, 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 ai. E vamos começar por aqui. Vamos dar os exemplos de algumas mulheres que a gente pode olhar que na Bíblia Sagrada, elas podem ser figura, mas daquela falsa igreja, não da verdadeira igreja. Por exemplo, pensa comigo, a rainha Vasti, a rainha, coroa, lembra? Rei, só que ela desprezou a sua coroa por causa da sua atitude de insubmissão ao seu esposo. E ela tem lá os seus motivos que ela alega, né? E tem milhões de pessoas que acham que ela foi muito feminista, muito forte. Só que a verdade é que ela perdeu a coroa e outra pessoa entrou no lugar dela. E quem foi? A Esther. A Esther é uma figura da igreja, não tenho dúvida disso, por causa das características da igreja, porque da onde ela veio, como que ela agiu, como que ela salvou aquela nação, porque se a igreja está na terra é para salvar vidas aqui. Outra pessoa que a gente pode olhar como um exemplo da falsa igreja, estou falando de Jezabel, cuja a sua principal função era a idolatria, né? E ela conseguiu levar o seu marido Acabe para a idolatria também. Então isso aqui é muito forte, sabe, meus irmãos? Porque a falsa igreja, representada aqui por Jezabel, e que essa falsa igreja, ela será julgada lá no Apocalipse, lembra? Quando aparece lá o julgamento da grande prostituta. Então isso aqui não está falando de uma pessoa, está falando de muitas pessoas, está falando de uma religião pagã, uma religião de idolatria, que é oposição à verdadeira adoração ao Senhor. A gente podia falar aqui de Atália, que foi uma militar também, que destruiu herdeiros. A gente podia falar de Herodias, que por determinação dela, estou falando das falsas, né? Falsas figura figura de igrejas falsas. Herodias, que por causa daquela atitude dela mandaram cortar a cabeça de João Batista. A gente podia falar da mulher de Ló, que foi transformada numa estátua de sal, que representa uma igreja que parou no tempo, né? Uma igreja que não atende mais o chamado de Deus, que olhou para trás, né? Isso é religião falsa, né? A gente podia falar também da Dalila, que traiu, né? Que traiu e acabou fazendo a vontade dos inimigos. Mas vamos falar das mulheres que a gente entende que elas representam
o próprio povo de Deus, características da igreja do Senhor aqui na face da terra. Maria, eu acho que é a primeira delas, né? Oh, meu Deus do céu, Maria, ela é uma figura da verdadeira igreja, é uma figura, ela não é a igreja, ela é uma figura, ela aponta para a igreja, assim como a Ruth aponta para a igreja, a Esther, como eu já falei, a Débora, mulher militar, forte, poderosa, assim tem que ser a igreja na face da terra, ousada. Abigail, que sabe agir com pressa, sabe agir na hora certa para evitar tragédias. Assim é característica da verdadeira igreja aqui na face da terra. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento terrível de guerras. Com certeza a verdadeira igreja não entra nessas batalhas, porque Abigail é uma figura da igreja que evita esses conflitos, e porque a gente não lembrar de Ana. Ah, meu Deus do céu, ela pediu filho para Deus e Deus deu, e ela levou o seu filho para Deus de volta. Assim é com a verdadeira igreja do Senhor. Ela não ganha pessoas para ela ganha filhos para Deus, ela gera filhos para Deus. Tá vendo como é que é? As características da verdadeira igreja. E vou terminar aqui falando de Priscila também, mulher de Deus. Minha gente, se a gente olhar então na Escritura Sagrada, a gente vai perceber que o Senhor Deus, ele desenha para ficar fácil para a gente compreender o seu plano na face da terra. E em si falando de religião, a falsa religião, ela é representada aí, ou seja, essas mulheres aí, nada contra elas, viu? Elas, de alguma forma, as suas características representam as características de uma religião falsa. Vasti, Jezabel, Atália, Herodias, mulher de Ló, Dalila e outras. E as mulheres que apontam para a verdadeira igreja, ou seja, características de igreja verdadeira na face da terra. Maria, que disse, olha, tudo que ele falai, vocês obedeçam. Então é isso, a verdadeira igreja, ela é total submissa ao Senhor. A Ruth, que era estrangeira, se tornou povo de Deus, casou com Boaz, é a descendência do próprio Jesus, veio da Ruth, né? E antes era uma estrangeira. A Esther, que salvou uma nação, a Débora, militar forte, a Abigail, Ana e Priscila e tantas outras. Deus abençoe no nome do Senhor. Muitas vezes Deus quer desenhar para a gente ter mais interesse pela sua palavra, pela mensagem poderosa da sua palavra. E pode acreditar, minha gente, no final de todas as coisas, como começou com um matrimônio, vai terminar com um matrimônio. Só que o primeiro casamento deu errado, Adão e Eva. E o último casamento já deu tudo certo, Cristo e a sua igreja. Todas as vezes que uma família vive o casamento nessa fé cristã, ela está apontando para a aliança de Cristo e a sua igreja. Deus abençoe a todos.